O que tem a ver com a Operação Lava Jato, com o impeachment da Presidente da República, o desemprego, o caos na saúde pública desse país e essa monumental dívida pública que sufoca os setores produtivos desse país. Tudo a ver, senhores senadores. No debate de causa e consequências, certamente nós entenderemos que há uma relação direta entre Operação Lava Jato, corrupção no país, impeachment da Presidente da República e as mazelas que afligem o povo brasileiro. A dívida pública do nosso país, o senador Ataídes tem se dedicado a estudar em profundidade as causas e as consequências dessa monumental dívida, hoje passa de 4 trilhões de reais. No ano que se foi, nós gastamos 962 bilhões no refinanciamento dessa dívida. Isso significa que aplicamos a metade do que arrecadamos no país. E nós temos comparativo com o que ocorre em outras nações. A Alemanha, por exemplo, consome menos da metade do que nós gastamos para a administração da dívida pública de lá. Menos da metade proporcionalmente. Para 2016, a previsão orçamentária destinada ao pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida é de 1.348. 1.348. Até 2018, a nossa dívida alcançará 85% do PIB. É uma tragédia. E o governo não se preocupa com essa tragédia, porque em nenhum momento se vê criatividade da parte do governo para buscar alternativas a fim de que se administre da melhor forma esta monumental dívida. Sem que isso ocorra, certamente nós não encontraremos alternativas de solução para tantos problemas que impedem o crescimento econômico do Brasil. Certamente não haverá solução para o caos na saúde, para a inflação, para a recessão, para o desemprego, para a crise econômica brutal que nos assola. Não haverá solução. E quando se indaga qual a relação entre Operação Lava Jato e dívida pública, é preciso dizer que, certamente, a dívida pública cresceu mais do que deveria ter crescido em função da corrupção que se alastrou e alcançou todas as esferas da administração pública brasileira, com o pagamento de propinas, com o superfaturamento de obras e com empréstimos mal explicados a grandes grupos econômicos e a outras nações, aos quais vamos nos referir nesse discurso. Mas eu cedo ao senador Ataídes antes ou à parte com satisfação. Obrigado, senador Álvaro. Não quero atrapalhar o discurso de Vossa Excelência, mas eu não poderia deixar de pedir uma parte ao colega, ao amigo, porque Vossa Excelência diz nessa tribuna agora, de segunda-feira à tarde, a causa principal de todo esse desastre deste governo. Nós temos a crise política, nós temos a crise moral, mas a crise econômica é o grande problema. E Vossa Excelência colocou com muita precisão, com muito conhecimento. Em janeiro de 2003, o Brasil devia 852 bilhões de reais, dívida interna e externa, incluindo o financiamento junto
ao Fundo Internacional, o FMI. Hoje, o Brasil, conforme Vossa Excelência colocou, já ultrapassou os 4 trilhões de reais a dívida interna e externa pública. Este é o grande problema hoje do país. O ano passado nós pagamos de juros 501 bilhões de reais para uma receita corrente de 1.221 trilhão. Eu tenho colocado sempre isto. Arrecadamos de tributos 1.200 trilhão e pagamos 501 bilhão de juros. Esta é a grande catástrofe. E que ninguém, às vezes, senador Álvaro, ainda se ateve a esta situação. O resultado desses 501 bilhões de pagamento de juro é o caso das pedaladas, porque não tem dinheiro para manter o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Brasil Carinhoso, Brasil Sorridente, Pronatec, FIES. Tem um amigo dono de uma faculdade que diz que está com 3 meses sem receber o FIES. Porque esse dinheiro do povo está indo tão somente para pagar o juro desta dívida, aonde o ex-presidente Lula e a presidente Dilma gastou 3 trilhões de reais e gastou erradamente, fazendo, como Vossa Excelência colocou, empréstimos secretos a Cuba, Angola, Venezuela e tantos outros países, sem falar da corrupção que generalizou e virou, então, sistemática no nosso país. Então, o grande problema do Brasil é esta dívida de 4 trilhões, que eu não sei quando nós vamos conseguir suplantar, superar este mal que o PT deu a todos nós brasileiros. Eu não poderia deixar e atrapalhei o vosso discurso, senador Álvaro. E agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Thaídes. Vossa Excelência valoriza esse modesto pronunciamento e destaca a importância dos valores. Se nós vamos gastar nesse ano, está previsto no orçamento, 1.348 trilhão, vamos investir apenas 45 bilhões de reais. É o valor previsto no orçamento da União para investimentos no país. Isso deveria ser investimento de um Estado, e é o investimento previsto para o país. Portanto, essa é a tragédia que nós estamos vivendo. Concede uma parte, senador Álvaro. Eu vou conceder com satisfação. E alguns preferem discutir preciosismos jurídicos quando se trata de discutir o impeachment da presidente. Há aí um conjunto da obra que justifica uma discussão mais alargada, mais abrangente desse processo de impeachment. Mas eu vou conceder a parte à senadora Gleisi com satisfação. Não será pela situação da dívida, não é, senador Álvaro Dias, a questão do impeachment, porque aí todos os outros presidentes teriam que ter sido impeachados. Aliás, com mais argumentos do que ela, porque se tem uma situação em que se tratou melhor a dívida, foram nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu acho que é bom esclarecer a população o que significa a dívida e a dívida bruta que Vossa Excelência se refere, que está aí atingindo um percentual maior do nosso produto interno bruto. Nós temos 2 dívidas, uma bruta e uma líquida. A dívida bruta leva em consideração as reservas internacionais que nós temos. E essas reservas são em dólar, portanto, a variação do dólar impacta diretamente na nossa dívida bruta. Quando nós reduzimos as reservas, nós reduzimos dívida bruta. Por que na época do governo Fernando Henrique nós não tínhamos dívida bruta tão grande? Aliás, nem tínhamos, porque nós não tínhamos reserva. Só que nós tínhamos uma dívida líquida que equivalia exatamente o que equivale hoje à dívida bruta. Então, não vamos misturar as coisas, isso daí não tem nada a ver com desvio de recursos da Petrobras. Desvio de recursos da Petrobras tem que ser apurado, tem que ser punido, a Lava Jato está fazendo, e o governo da presidenta Dilma deu todas as condições para ser feito. Só não vamos confundir, dizer que a dívida é por conta disso. A dívida tem a ver com a reserva que o nosso país tem, a reserva cambial
cambial que sustenta, inclusive, o Brasil hoje para fazer frente a uma das maiores crises econômicas que nós já vivemos, que assola o mundo e, portanto, o Brasil também. A dívida líquida nossa hoje está na faixa de uns 36% do produto interno bruto. É uma das mais baixas que nós temos, senador Álvaro Dias, uma das mais baixas. E a questão da dívida é a emissão de títulos e rolagem também da dívida dos estados. Não tem nada a ver com dívida para sustentar programa social. O que eu concordo com vossas excelências é em relação aos juros. Realmente, nós não podemos ter uma taxa de juros de 14% e 26%. Isso é escandaloso. E isso tem impacto no orçamento, para a nossa conta, para pagar a conta. Agora, essa casa aqui, quando estava fazendo-se a discussão de redução de juros, quando a presidenta reduziu juros a um dígito, a 7,25, não se levantou para defendê-la. Muito pelo contrário, começou a falar que a inflação estava começando e que tinha que aumentar juro. Essa casa foi conivente com o aumento de juros, se deixou levar. Ninguém aqui sustentou que a presidenta fazia naquela época, reduzindo juros, melhorando a situação da economia. Agora vem falar de juro alto? Eu também sou contra juro alto. E acho que hoje nós temos um problema orçamentário por juro alto. Por isso que eu defendo aqui que a gente não tenha um superávit primário esse ano, que tenha déficit, porque resultado primário não é um fim em si mesmo, é um instrumento de política fiscal. E quando a economia tem dificuldade, o Estado tem a obrigação de ajudar a economia a crescer. Portanto, nós não temos que pagar parte dos juros e temos que, sim, honrar com os compromissos dos programas sociais e dos programas que fazem a sustentação do Brasil. Eu só queria deixar isso claro para não passar para a população que a composição da nossa dívida tem a ver com essa situação da Lava Jato. Eu acho que não dá para ter discurso simplista aqui e enganar a população. Nós vamos ver a seguir quem engana a população. Eu não estou aqui para enganar a população, ao contrário, eu estou aqui para repudiar os arautos da contabilidade criativa adotada pelo governo para mascarar a realidade das contas públicas desse país. O que a população tem que indagar, e eu, em nome dela, modestamente, humildemente indago desta tribuna, é como pode um governo gastar 1.348 para amortização, refinanciamento da sua dívida pública. Essa é a questão. Não vamos discutir números da dívida bruta, da dívida líquida. São questões complicadas para o grande público do país. Agora, o que interessa saber é como esse povo é obrigado a pagar 1.348 num ano de juros e serviços da dívida. Que dívida monumental é essa? Se outro país, eu citei aqui a Alemanha, mas poderia citar outros, a Alemanha gasta proporcionalmente a metade do que nós gastamos. Então, é evidente e é óbvio que a dívida pública tem como causa principal a corrupção. Eu vou fazer abordagem sobre os empréstimos do BNDES. E é por esta razão que eu vinculei a dívida pública do Brasil à Operação Lava Jato. Porque se a Operação Lava Jato chegar e vai chegar ao BNDES, certamente revelará fatos estarrecedores que dizem respeito a empréstimos concedidos a grupos privilegiados e a nações também privilegiadas nesse concerto da política internacional em razão das preferências visíveis do governo brasileiro. Eu me refiro, por exemplo, a Cuba, a Angola, a Venezuela e outros países. Eu vejo que o senador Ataídes também deseja fazer uma parte, e antes de prosseguir, então, para concluir essa etapa do pronunciamento, eu concedo a Vossa Excelência. Senador Álvaro, eu acho que nós temos realmente que levar informações ao povo brasileiro. Veja só o que nós acabamos de escutar, senador, que se for falar de dívida, tem que falar de outros governos. Eu disse aqui há poucos minutos que, em janeiro de 2003, o Brasil, depois de 500 anos, devia 852 bilhões de reais, incluindo a dívida externa.
Depois de 13 anos do governo PT, o Brasil, então, passou a dever mais de 4 trilhões de reais. Será que eu estou maluco? Nós devíamos menos de 1 trilhão, ou nós devemos mais de 4 trilhões. E mais um fator interessante. A dívida bruta inclui a dívida líquida. Números absolutos não valem, senador. Se contar isso para um economista, ou para um contador, ou para qualquer outra pessoa pensante, ela vai ficar estarrecida. A dívida é em proporção ao PIB. Ouvindo de uma senadora da República, vai ficar estarrecido. Os arautos da contabilidade criativa, vou repetir, não. Senador. A dívida pública inclui a dívida líquida. A dívida bruta inclui a líquida. Olha que coisa mais esdrúxula que eu já pude ouvir em toda a minha história. A dívida pública bruta é a que Vossa Excelência está se referindo, que é mais de 4 trilhões de reais. E é esta que interessa. As reservas cambiais hoje de 373 bilhões de dólares, isto é fato, isto é importante para a nossa economia, é um colchão de reservas que o nosso país tem. E eu digo, senador Álvaro, se essas reservas não existissem hoje, imagina o que essas 3 agências, a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, como é que elas teriam colocado hoje a nota deste país? Como colocaram na década de 80 e 90. Eu estou com a palavra, senador, eu não interrompi Vossa Excelência. Então, senador Álvaro, é uma barbaridade. Eu até aceito esse discurso do PT, porque é a única forma deles ainda continuar respirando por mais uns poucos dias. Agora, nós temos que levar a verdade para o nosso povo. Vossa Excelência colocou, não estou aqui para enganar, não. Mas esses 3 trilhões que foram gastos no governo PT foi para corrupção, uma boa parte deles sim. Isto é verdade, isso é fato, não tem como nós esconder isto. O povo brasileiro sabe disto. E quando se fala de golpe, que a oposição está querendo dar golpe, não. Hoje é 80 milhões de brasileiros. Dia 17, esse país, nesses 4 cantos desse país, vai balançar com essa manifestação do povo brasileiro pedindo a saída deste governo, do PT. Então, eu quero novamente, senador Álvaro, parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tocou no ponto crucial de toda a história do nosso país. E isso eleva uma taxa Selic a 14,25. Ninguém mais quer produzir, ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais acredita nesse governo. Esse parlamento hoje está de costa para esse governo. Enfim, o problema é os 4 trilhões que o Brasil está devendo, que o ex-presidente Lula e a Dilma irresponsavelmente gastou. 4 trilhões de reais. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senadora Thaídes. Nós temos que repudiar essa nefasta contabilidade criativa que procura escamotear a realidade das contas públicas no Brasil. Em relação à dívida pública, é uma tentativa desrespeitosa, porque a população brasileira sofre as consequências dramáticas desse endividamento irresponsável, que lastimavelmente se deu no Brasil nos últimos anos. Um dos instrumentos desse endividamento se chama BNDES. O governo se utiliza do BNDES como instrumento, é claro, na esteira da contabilidade criativa, para, com as pedaladas, hoje conhecidas nacionalmente como uma artimanha, um artifício para tumultuar a administração pública com uma contabilidade anarquizada, o BNDES passou a ser, portanto, um instrumento de políticas desonestas adotadas pelo governo. E começou com
a alteração do decreto presidencial número 6.322, no dia 21 de dezembro de 2007. O presidente da República decidiu alterar o Estatuto Social do BNDES, modificando o inciso 2º do artigo 9º do Estatuto, para permitir que o banco financiasse a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior. Foi uma operação mágica do governo. Ele tirou da cartola, porque o que se fez foi jogar para fora do Brasil bilhões de reais para atender o interesse de outras nações. De 2008 a 2014, a consequência foi a seguinte: o governo federal transferiu, com juros mais baixos, juros privilegiados, ao BNDES cerca de 716 bilhões. No ano de 2008, 159 bilhões de recursos do FAT, PIS, PASEP e FGTS foram destinados ao BNDES. E em 2014, o valor acumulado chegou a 243 bilhões. São recursos do trabalhador. O governo vem subtraindo dos trabalhadores brasileiros o ganho que não poderia, em hipótese alguma, subtrair. O governo tem colocado a mão grande, portanto, no bolso dos trabalhadores brasileiros. Esses 243 bilhões são recursos de trabalhadores, através do FAT, do FGTS. O governo não tem esse direito. O governo comete uma injustiça descomunal ao retirar de trabalhadores, remunerando-os com juros inferiores, para repassar a grandes grupos econômicos privilegiados, os mais próximos de quem governa o país. Além desses 243 bilhões, os aportes do Tesouro para o BNDES foram de 43 bilhões em 2008 e o acumulado em 2014 chega a 473 bilhões. Portanto, com a soma das duas fontes, nós chegamos a 716 bilhões de reais. O dinheiro que o governo pegou emprestado no mercado financeiro, 473 bilhões, transferiu ao BNDES para atender o programa falido, denominado Campeões Nacionais, e também a sua política terrível de empréstimo a outros países, para que eles contratassem grandes construtoras brasileiras para construir, além mar, o que mais falta no Brasil, infraestrutura. E aí, senadora Thaídes, quando nós tivermos a possibilidade de ver os investigadores chegando a essa seara, a esse campo, onde se encontrará um verdadeiro chavascal de imoralidades, certamente ficará comprovado que a dívida pública brasileira tem, sim, tudo a ver com a corrupção e, portanto, tem tudo a ver com a Operação Lava Jato, tem tudo a ver com o impeachment da presidente da República. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para tentar, modestamente, com humildade, reproduzir a realidade dos fatos. Olha, de 2003 a 2013, o BNDES emprestou 8,6 bilhões, sendo que Angola abocanhou 33%. Angola, 33%. Argentina, 22%. Venezuela, 14%. E Cuba, 7%. Nós sabemos que irregularidades foram praticadas na concretização desses empréstimos. Vou citar, por exemplo, para a construção do Porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana, o prazo foi de 25 anos. 25 anos. Ocorre que
pelas regras, pelas normas estabelecidas, o prazo não pode superar 15 anos. Neste caso, 10 anos além. O empréstimo cubano teve o prazo mais longo fora do país. A maioria dos empréstimos foi feita em prazo próximo a 15 anos. A propósito, o empréstimo concedido à República de Gana, aliás, é um país extremamente democrático, né, senadora Thaís, recebeu privilégios na operação prazo de empréstimo. Enfim, eu vejo a campainha perturbando, mas eu peço mais alguns minutos, senhora presidente, para que eu possa concluir. Senador, só um segundinho, não dou conta de ficar calado. Vossa Excelência traz novamente ao povo brasileiro uma informação extraordinária sobre esses empréstimos concedidos pelo Banco Público, e bom de se dizer, um dos maiores bancos públicos do mundo, o BNDES. Através de uma emenda do senador Serra, subscrita por mim, o Banco BNDES teve, agora no janeiro deste ano, que dar publicidade sobre os prejuízos verificados nesses empréstimos mal feitos Brasil, mundo afora. E publicou o seguinte, senador Álvaro, só para conferir com tudo que Vossa Excelência está dizendo, de 2008 a 2015, o BNDES teve um prejuízo de 123 bilhões, tão somente com esses empréstimos errados. E a previsão é que, até 2060, vai chegar a 323 bilhões. Eu não podia deixar de dar essa informação. Muito obrigado, senadora Thaís. Veja, o próprio site do banco é que diz que esses empréstimos têm um prazo estipulado em 15 anos no máximo, não pode ultrapassar 15 anos. Pois bem, o prazo das operações com Cuba é um prazo de 25 anos. E a operação com Gana foi de 19 anos e meio. É importante ressaltar que Cuba é um dos países com pior nota de risco de crédito do planeta. Quando é que o Brasil vai ver esses recursos retornando? Aliás, há pouco tempo nós resistimos na Comissão de Assuntos Econômicos à concessão de perdão à dívida de países africanos, inclusive países com governos corruptos e ditatoriais. Assaltam os cofres públicos e maltratam a população de forma sanguinária. E o governo brasileiro propondo o perdão de dívida a esses países. Não há dúvida, senadora Thaís. Aí nós temos Paquistão, Venezuela, temos empreiteiras com obras em Moçambique, milhões de dólares de obras, 320 milhões em Moçambique, por exemplo. Isso é uma tragédia para o país. Não há ação mais desavergonhada na administração pública do que esta de fazer empréstimos secretos, bilionários, a países sem condições de retorno, a países ditatoriais. Nós não queremos defender a democracia, aqui se fala tanto em democracia, e vamos alimentar ditaduras mundo afora? Ora, senhores senadores, o BNDES não vai receber o que emprestou. Essa é uma previsão lamentável, mas ela tem que ser feita. E não há dúvida que há aqui o envolvimento de empresas, 10 bilhões emprestados ao grupo EBX de Eike Batista, o Porto do Açu Empreendimento levado a cabo recebeu empréstimos no valor de 6,7 bilhões, a OSX 399 milhões, aportes para empresas ligadas ao senhor José Carlos Bunlai. Enfim, é evidente que a mão da Lava Jato vai chegar ao BNDES. E é por isso que eu afirmei aqui, não para enganar a população brasileira, como se referiu a senadora, mas para esclarecer.
com a obrigação de quem tem o dever de participar desse debate com sinceridade e, sobretudo, buscando a verdade. Nós não podemos ser tolerantes com o fracasso, nós não podemos ser tolerantes com a corrupção, nós não podemos ser tolerantes com a prepotência. O Brasil não é um país de fracassados, o Brasil não é um país de prepotentes, o Brasil não é um país de corruptos. A corrupção está restrita a essa faixa da elite política brasileira e ela tem que ser espancada com todas as forças. É por essa razão que, quando eu vejo essa discussão sobre o impeachment cingir-se apenas a detalhes jurídicos, com a utilização de expedientes que dizem respeito a preciosismos jurídicos para defender o mandato da Presidente da República, eu fico pasmo, porque o que o povo brasileiro hoje exige é uma mudança radical do sistema de governança, que começa, evidentemente, pela punição dos responsáveis pelo descalabro administrativo e pelo maior escândalo de corrupção da nossa história. E a penalização dos responsáveis certamente passará pelo impeachment da Presidente da República.